Santo, Santo. A paz do Senhor a todos. Nós vamos dar início a este culto de celebração da família, e nós queremos abençoar a sua casa, a sua família, pedir que você já prepare aí o lugar onde você está, em comunhão com os seus amados, que você prepare o teu coração para aquilo que o Senhor vai falar contigo nesta noite. Eu quero ler com vocês em Salmo 148, no versículo 8, que diz assim: Louvem o Senhor, relâmpagos e chuva de pedra, neve e neblina, ventos fortes que obedecem à sua ordem. Louvem o Senhor os montes e as colinas, as árvores que dão fruto e os grandes cedros. Todos os animais selvagens e o gado louvem o Senhor, os animais que se arrastam e as aves. Reis da terra e todas as nações, líderes e autoridades de todos os povos, moços e moças, velhos e crianças, que todos louvem o nome do Senhor, pois somente Ele é digno de ser louvado. Ele é o Rei poderoso, que está acima da terra e dos céus. Nós vamos louvar ao Senhor nesta noite. Nós vamos adorá-lo nesta noite, e eu quero te convidar a fechar os teus olhos e a consagrar a tua vida, a tua casa, a tua família diante do Senhor. Comece a adorá-lo com ações de graças, com louvor. Diga: Jesus, eu te amo. Jesus, eu te adoro. Espírito Santo, obrigada porque o Senhor está comigo todos os dias. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor tem sustentado nossos passos, ó Deus, o nosso caminhar. Até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos cuidou. E nós sabemos, ó Deus, que grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer sobre esta nação. Nós não seremos os mesmos, mas estamos marcados, ó Deus, pela tua porção, pela unção que vem de ti, que flui do teu altar. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, vai invadindo os lares com a tua porção de amor, de cura, de transformação, de vida abundante do Senhor sobre os lares, sobre as famílias, sobre os casamentos, sobre os relacionamentos. Dá o coração do pai ao filho, do filho ao pai, o coração do esposo, Senhor, a sua esposa. Ó Deus, vem tratando os lares, e toda obra maligna seja desfeita agora, em nome de Jesus. Nós declaramos saúde, nós declaramos vida, nós declaramos um novo tempo, em nome de Jesus, sobre a igreja, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, obrigada. Obrigada pela tua presença, obrigada pelo teu amor que nos envolve. Obrigada, Senhor, pelo teu cuidado, pela libertação, pela salvação de vidas. Vidas têm sido alcançadas e salvas, ó Deus, neste tempo, porque há um aquebrantamento, há corações, ó Deus, se abrindo para ouvir a tua palavra, Senhor. Que a tua vida seja uma terra fértil, que a palavra do Senhor encontre espaço no teu coração e que possa frutificar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Nós vamos louvar e agradecer ao Senhor, porque o Senhor é bom. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. Teu toque abre os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar
o teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a minha vida, sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a minha vida, sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia! Ele é a nossa fonte, a nossa colheita, a nossa herança. Consagre o teu coração ao Senhor. Honre ao Senhor com o teu louvor, com a tua vida. Que todos os dias a tua vida seja um louvor ao Senhor. Cada acorde da sua vida que exalte o nome dEle, glorifique a Ele. Que de ti possa fluir o louvor, um louvor que sobe como incenso agradável. Em nome de Jesus, diga: Espírito Santo, este é o meu desejo, Senhor, te honrar com o meu coração te adorar. Aleluia! Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com
te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Só te adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Cumpra-se em nós o teu querer, a tua vontade. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Só te adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Toma o meu coração, toda minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Toma o meu coração E toda minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. que no seu acordar e no seu levantar, Faz o o teu Espírito Santo de Deus encontre em você um adorador em espírito e em verdade, e que você continue adorando a Ele, entregando o teu louvor a Ele, que no seu acordar você diga: Senhor, obrigado, obrigada por este dia, obrigada pela minha família, obrigada pela minha saúde, obrigada pela minha salvação, porque o Senhor, meu Deus, deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, vida abundante, que possa fluir esta vida abundante no seu lar, em nome de Jesus. Eu profetizo vida, eu profetizo salvação, eu profetizo
profetizo uma caminhada cheia da presença do Espírito Santo de Deus. Até que Ele venha. Até que Ele venha. Até que Ele venha. Toda minha alma. Toma meu coração, a minha alma. Eu vivo só pra Ti. Sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, eu vivo em mim. Faz o Teu querer em mim. Faz o Teu querer em mim. Faz o Teu querer em mim. Aleluia. Cumpra-se em nós, Senhor, o Teu querer. A Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, que não acrescenta dores. Cumpra-se em nós, ó Deus, os Teus propósitos. Que o nosso coração esteja alinhado ao Teu coração para vivermos aquilo que está em Ti. Para vivermos tudo aquilo que é o Teu desejar sobre nós. Oh, Espírito Santo de Deus, nós te amamos. Espírito Santo de Deus, nós te adoramos. Tu és o amado da nossa alma. Oh, Espírito Santo de Deus, o Senhor vem e nos acolhe. O Senhor vem e nos protege. O Senhor nos carrega no colo. O Senhor tira o opróbrio da cabeça e coloca vestes de louvor sobre nós. O Senhor é este Deus que nós adoramos, que nós bendizemos. Aleluia! O Senhor tem liberdade no meio de nós. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Trabalhar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou
coisas de lugar. Mude as coisas de lugar, Senhor. Se porventura em mim algo mal, vem Espírito Santo de Deus e transforma, muda, restaura, faz novas todas as coisas. Examine-se o homem a si mesmo. O perdão do Senhor é completo. Ele sara, Ele limpa. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O seu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O perdão do Senhor é completo. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Aleluia. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Você é casa, templo do Senhor, lugar de habitação da palavra do Senhor. Se porventura no seu lar houver algo que esteja sobre o teu coração, se houver alguma acusação sobre a sua vida, dizendo que você não é merecedor de viver com Cristo, eu quero te dizer que Ele pagou um alto preço. Ele pagou um preço alto naquela cruz. Ele levou sobre si os nossos pecados. Nós nunca saberemos o preço que foi pago naquela cruz. Por isso eu quero liberar a sua vida debaixo desta palavra e dizer que você é livre, porque o perdão do Senhor é completo. O perdão do Senhor sara a nossa alma, cura as nossas feridas, restaura a nossa vida. Você é livre. O teu perdão é completo. Tire as amarras dos teus pés. Tire as amarras dos teus pés. O perdão do Senhor é completo. Dê liberdade para o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida. Dê liberdade para o Espírito Santo trabalhar na sua casa, na sua família. Diga: Espírito Santo, cumpra-se em mim o teu querer. Cumpra-se em mim, Espírito Santo de Deus, os teus propósitos. Sara minha alma. O teu perdão é completo. Nós expulsamos todo espírito de depressão de dentro dos lares. Nós declaramos lares saudáveis. Nós declaramos lares cheios do Espírito Santo de Deus. Deixa queimar o Espírito Santo de Deus no seu coração nessa noite. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo.
minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Glória a Deus. Que o amor de Jesus esteja sobre o teu lar. Que o amor de Jesus invada a tua casa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. A paz do Senhor, meus irmãos. Que o Senhor Jesus esteja aí na sua casa, abençoando você e a sua família. Que o Senhor Jesus, a mão de Jesus, o trabalhar de Jesus seja uma realidade aí aonde você está. Eu sou o pastor Freitas da Igreja Brasil para Cristo, aqui no Mirante de Arujá, uma das congregações da Igreja Brasil para Cristo, lá do Planalto, que é a sede. Então, eu quero, junto com você, adorar a Deus, servir o Senhor aqui, e esse momento seja um momento especial. Nós vamos aprender com Jesus mais uma vez. Eu quero orar com você, quero pedir que o Senhor Jesus abençoe aí a sua casa, abençoe o seu coração, que o Senhor dê paz no seu coração nesse momento. Ó Deus, em nome de Jesus, nos curvamos diante do Senhor e pedimos que a tua bênção de uma maneira especial venha abençoar cada coração, cada vida, que o poder da tua palavra prevaleça sobre toda a palavra negativa, sobre toda sentença de morte, que a tua sentença de vida, a tua sentença de perdão e graça prevaleça, Senhor, sobre esta vida, sobre esta casa, sobre este coração. Senhor, trata com esse coração nesse tempo, em nome de Jesus. Dá entendimento para cada um de nós compreender o teu tratamento, a tua escola, o teu ensino, ó Deus, nessa situação que estamos vivendo hoje, em nome de Jesus. Que ao sair, ó Deus, dessa situação, verdadeiramente saiamos mais, ó Deus, firmados, mais sólidos, mais crescidos, mais amadurecidos, com a fé mais revigorada na tua presença, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Senhor, eu quero invocar a tua bênção também ainda, como nós fazemos todas as vezes, invocamos tua bênção sobre cada agente de saúde, sobre cada médico, sobre cada enfermeiro, sobre cada pessoa que está trabalhando arduamente, Senhor, nessa batalha. Eu quero pedir a tua bênção, Senhor Deus, também sobre cada caminhoneiro, sobre cada policial militar. Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir que o Senhor tenha misericórdia também das famílias, que o Senhor abençoe os empreendedores, os empresários, Senhor, de forma que eles possam se levantar e desta forma também outras pessoas possam ter sua fonte de renda, o seu trabalho. Abençoa o Brasil, Senhor. Mas, ó Deus querido, eu quero também, como nós fazemos todas as vezes, te pedir o perdão pelos nossos pecados, porque os nossos pecados têm acumulado-se diante da tua face. Que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos restaure, que o Senhor coloque sobre nós a sua graça, a tua misericórdia, que o Senhor tire de nós toda dureza de coração, todo orgulho, todo sentimento de vaidade, todo sentimento malicioso. Senhor, trata conosco, tem misericórdia, Senhor, de nós, tem misericórdia desta geração, assim como o Senhor enviou uma palavra de salvação para os ninivitas na época de Jonas, que o Senhor envie uma palavra de salvação neste tempo para esta geração, de forma que essa geração, ó Deus, se renda aos teus pés, assim como toda a cidade de Nínive. Esta geração seja tocada pela tua mão. Senhor, não pereça essa geração, mas antes que ela seja salva pela tua graça, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Nós vamos dar sequência aqui a uma palavra que Deus está colocando em nosso coração, que é tirando força em meio à fraqueza. Recebendo força de Deus em meio às fraquezas, às nossas limitações. Eu quero aqui falar da segunda parte dessa palavra e explicar para você como é que Deus, Ele pega pessoas frágeis como você e eu, como Ele pegou as pessoas frágeis lá na Bíblia, porque a gente não vê pessoas propriamente dito,
pessoas fortes, os personagens da Bíblia. Eles tinham as suas fraquezas, tinham as suas limitações, mas tinham o trabalhar de Deus. Então vamos, aqui nessa caminhada, eu quero que você entenda qual que é o trabalhar de Deus, para que você e eu, nós possamos colaborar com Deus nesse trabalho dele. Porque a gente tem que colaborar com Deus. A gente não pode simplesmente bloquear o trabalhar de Deus, não endurecer o nosso coração, mas colaborar, ser um colaborador de Deus na sua obra, principalmente na sua obra que Ele está realizando em nossa vida. Glória a Deus. Então eu quero meditar com você aqui, lá no livro de Atos, capítulo 3, verso 4 a 6. Eu quero meditar num personagem que ele começou muito fraco na vida, e depois ele se tornou um gigante. Então eu vou começar falando para você como que ele, algumas passagens da Bíblia em que ele era gigante. Esse gigante que a gente vê, chama-se Pedro. No livro de Atos, capítulo 3, verso 4 a 6, a Bíblia diz assim, que Pedro, ele está ali na porta do templo chamada Formosa, uma passagem bem conhecida, e aí ele vai orar. Diz a Bíblia que Pedro tinha um hábito de orar. Veja só, Pedro já aqui era um gigante, mas ele tinha um hábito de orar. As pessoas grandes, elas têm o hábito de orar. Não existe pessoa grande que não ora. Se realmente a pessoa, ela mostra grandeza quando ela tem uma vida de total dependência de Deus. Essa que é a grandeza nos princípios de Deus. Então vamos lá. Pedro, no capítulo 3 de Atos, diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora nona, a hora da oração. Ora, era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe ele era aleijado, ele era coxo, o qual todos os dias colocavam à porta do templo chamada Formosa. E esse homem era colocado ali para pedir esmola aos que entravam no templo. E esse homem, vendo Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que desse uma esmola para ele. Pedro com João, pondo os olhos nele, fixando os olhos neles, disse assim, Pedro e João, fixando os olhos neles, disse: olhe para nós. E aquele homem olhou para Pedro e João, esperando receber alguma coisa. Então disse Pedro: eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho te dou em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando aquele homem pela mão, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E ele entrou saltando e louvando no templo. Veja aqui que gigante que foi o Pedro aqui, na sua vida, na sua caminhada. Pedro, aqui, ele está muito forte, Tem uma outra passagem no capítulo 9, verso 40, do livro de Atos também, uma outra passagem que diz que Pedro estava muito forte na fé. Aqui o livro de Atos fala que Pedro está gigante. E eu quero ver com você isso, que Pedro, ele se tornou gigante, mas antes ele não era assim. Mas vamos começar vendo como que ele era gigante. Vamos relembrar. No capítulo 9, verso 40 de Atos, tinha uma menina que ela tinha morrido, uma menina muito abençoada na igreja, ela abençoava as pessoas na igreja, ela ajudava muita gente, era um vaso muito abençoado, e ela morreu. E diz a Bíblia que chamaram Pedro para orar por ela. Pedro era um gigante na fé, e diz a Bíblia que Pedro, ele foi ali naquela vila, naquela cidade, e aí quando ele chegou naquela casa, verso 40, Pedro mandou que todos saíssem do quarto onde a menina estava deitada. Então Pedro se ajoelhou e orou, e voltando-se para o corpo disse: Tabita, levanta-te. Então a menina abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. Que milagre extraordinário. Pedro aqui, ele já tinha visto Jesus fazer isso, uma ressurreição, e Pedro aqui, usado por Deus, ele consegue ressuscitar uma menina. Pedro aqui, ele está muito gigante. Presta atenção nisso. Pedro aqui está muito forte na fé. Mas eu quero dizer para você que Pedro não começou assim forte na fé. Ele começou como todos nós. Ele começou dando algumas vaciladas, ele tinha algumas fraquezas. Sabe, do jovem pescador Pedro, até ele chegar essa pessoa que orava e chovia milagres, enquanto ele orava, houve um longo percurso. Pedro se tornou forte, mas ele começou fraco. Isso que eu queria meditar com você, tirando forças da fraqueza. Pedro conseguiu isso. Pedro conseguiu se tornar forte.
Como é que é isso? É que Deus trabalhou em Pedro. Deus trabalhou na alma de Pedro. Eu quero colocar para você, porque nós precisamos entender os conceitos de Deus. Algumas pessoas pensam que Deus, ele é mágico. Deus faz assim, ó, puf, e já acontece. Não, Deus, em se tratando de pessoas, ele não tem um toque mágico. Ele tem um trabalhar artesanal. Ele tem um trabalho artesanal em nossa alma. E eu quero dizer mais ainda, por experiência própria. É um trabalho artesanal e eu posso dizer com toda a convicção, é um trabalhar muito paciente de Deus. Deus é muito paciente com todos nós. Porque você e eu, se você já reparou, nós temos uma lentidão em desenvolver passos na caminhada, para se tornar maior, para se tornar gigante, para se tornar, para amadurecer. O trabalhar de Deus, ele é artesanal, ele não é como a gente vê aí, né, a mágica, instantâneo. Deus não trabalha no instantâneo, Deus trabalha artesanalmente. Ele faz um trabalho minucioso, eu posso dizer assim, dependendo de cada um de nós, da estrutura de cada um de nós, até paciente mesmo. Então Pedro, ele foi trabalhado, ele se tornou grande, mas ele foi trabalhado. Eu quero colocar para você que Pedro foi trabalhado na sua alma, assim como Jesus trabalha, porque é na alma que tem ali é a sede das nossas emoções, estão na nossa alma. A nossa alma é onde tem os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas experiências que ficam na nossa memória, está na nossa alma. A nossa alma é a nossa mente, emoções, as nossas vontades. E Deus trabalha exatamente aí, porque é aí que a nossa vida, ela se torna mais complexa. É na nossa alma. É na alma onde estão os maiores problemas nossos, que é nos nossos sentimentos. E os nossos sentimentos, às vezes, as nossas emoções, elas atrapalham a nossa fé. Ela influencia a nossa fé muitas vezes. Os nossos sentimentos às vezes se confundem com a nossa pequena fé. É isso que acontece conosco. Então, quando Deus vai trabalhando nos nossos sentimentos, nós vamos nos tornando mais sólidos e a nossa fé se torna mais depurada, mais firme, mais sólida e melhor assim, trabalhada por Deus. Veja só, como é que eu quero ler um texto com você, como Pedro foi trabalhado em suas emoções. Quantas vezes Pedro foi trabalhado em suas emoções? Eu vou voltar só um pouquinho mais atrás aqui, porque essas passagens que a gente vê no livro de Atos, Jesus já tinha ressuscitado, tá certo? Já tinha passado algum tempo em que Pedro ele tomou uma nova dimensão de vida. Mas um pouquinho antes, você vai ver que no livro de João, logo depois que Jesus ressuscitou, no livro de João, capítulo 21, verso 17, a Bíblia diz assim, que Pedro, antes de Jesus morrer, antes dele ser crucificado, Pedro tinha negado Jesus. Você e eu nós nos lembramos dessa passagem. Pedro negou Jesus e depois que Jesus ressuscitou, aconteceu algo com Pedro. Ele foi chorar porque ele negou Jesus. E depois que ele foi chorar, ele foi voltar para a velha vida. Ele foi pescar. E depois dele ir pescar, ele teve uma noite frustrante. Presta atenção nos sentimentos de Pedro. Pedro negou Jesus, chorou de tristeza. E depois que ele chorou de tristeza e viu que Jesus tinha morrido, ele não entendeu a questão do trabalhar de Deus, ele falou assim, sabe de uma coisa, eu vou pescar. Eu vou voltar para a velha vida. O sentimento de Pedro estava abalado. E diz a Bíblia que Pedro, voltando para a velha vida, ele foi pescar e teve uma noite de frustração, seus sentimentos continuaram abalados. Aí de repente diz a Bíblia que Jesus aparece na praia e Jesus dá uma direção para Pedro. Jesus é tremendo. Quando a gente está abalado, ele aparece e trabalha em nós delicadamente, maravilhosamente. Diz a Bíblia que Jesus aparece para Pedro, e aí dá uma direção, Pedro e os outros discípulos, vou colocar discípulos que não eram apóstolos ainda, eles lançam a rede do lado certo, e aí eles têm uma nova emoção, e agora uma emoção positiva, que os peixes são carregados, as redes ficam cheias de peixe, e os peixes lotam o barco, enche tanto o barco, que diz a Bíblia que quase o barco afunda de tanto peixe. Eram 153 grandes peixes.
muito peixe. Então diz a Bíblia que Pedro ficou feliz, mas ao mesmo tempo ele percebeu que era o Senhor que estava na praia, aí as suas emoções também foram trabalhadas novamente. Olha, preste atenção nisso. A emoção sendo trabalhada, a emoção do fracasso, a emoção de receber uma direção de Jesus e uma emoção de ir encontrar-se com Jesus face a face depois de ele ter falhado com Jesus. Ele estava lá com um sentimento assim, tipo, o que Jesus vai falar comigo? Porque eu sei que eu falhei, eu sei que eu errei. Será que ele vai me querer de volta? Será que nós vamos continuar nossa amizade? Será que nós vamos continuar... Será que Jesus continua me amando? Será que Jesus continua me querendo? Eu falhei muito, eu errei muito, eu sei. Então isso ficou na cabeça de Pedro, as emoções dele estavam lá. Havia um questionar muito grande na mente de Pedro. Mas diz a Bíblia que Jesus chega para Pedro no capítulo 21, verso 17, e diz assim: perguntou-lhe Jesus pela terceira vez: Pedro, Simão, filho de João, você me ama? Simão entristeceu-se. Veja que ele ficou com sentimentos aí. Ele se entristeceu porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez: me amas? Respondeu-lhe Pedro: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Então, Jesus disse assim: olha, você vai continuar a sua vocação, Pedro. Você vai continuar aquilo pelo qual eu já te chamei uma vez. Eu vou te dar uma nova oportunidade, Pedro. E aí diz a Bíblia que Pedro ficou feliz, recebeu perdão depois. E aí de repente diz a Bíblia que Pedro, assim como acontece com todos nós, às vezes a gente está andando com Deus, a gente tropeça, perde perdão, e a gente olha para a vida alheia. Diz a Bíblia que Pedro olhou para João, e dá a entender que é João, ele pergunta para Jesus: Senhor, e esse aqui? Aí Jesus dá uma lapada nele, com muito amor, e diz assim: o que te importas? Eu quero que ele me siga, o que te importa a ti? Aí Pedro aprendeu que quem é perdoado tem que saber tolerar também os outros, porque nós, como os outros, acabamos de ser perdoados e a gente precisa também saber tolerar os outros. Então, a Bíblia fala assim que Pedro foi trabalhado. Mas eu quero voltar mais atrás ainda. O tanto que Pedro foi trabalhado nos seus sentimentos. Vamos lá para Mateus capítulo 14, verso 22. Olha como Pedro foi trabalhado. Ele começou pequeno, ele começou não gigante, mas ele foi trabalhado por Deus. E é isso que eu quero comentar com você, que o nosso histórico do trabalhar de Deus vai nos fazendo a gente se lembrar do trabalhar de Deus, e a nossa fé vai se fortalecendo. Se você for recordar o quanto Jesus está trabalhando na sua vida, você vai ficar animado e ver como é maravilhoso o seu amor e a sua paciência para com cada um de nós. No livro de Mateus, capítulo 14, verso 22, aquela passagem conhecida, né, da travessia do mar. Eu vou ler para você aqui, vamos ganhar tempo aqui. Diz assim a palavra: logo em seguida ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia da multidão. Então Jesus deu uma ordem para Pedro. Pedro parece que era o líder ali dos outros discípulos. Veja bem, Pedro não é apóstolo, Pedro é um discípulo, é um aprendiz, assim como eu e você. Então ele deu uma ordem: vai para o outro lado. Jesus estava no deserto, porque um pouco antes, na passagem um pouco antes, Jesus se multiplica os pães, ele faz a multiplicação dos pães, e esse lugar é um deserto. Se a gente for olhar o mapa de Israel, está do lado direito do mar, da Galileia. E Jesus disse assim: vai atravessar para o outro lado é a cidade de Genezaré. Então dava mais ou menos 9 quilômetros de travessia, certo? Dava mais ou menos 13 quilômetros, corrigindo, dá mais ou menos 13 quilômetros. Da onde eles estavam, da margem ali, perto do deserto, onde ele multiplicou o pão, até a outra parte, a cidade de Genezaré, tinha que atravessar o lago, dava mais ou menos 13 quilômetros, que é a extensão de largura do largo de Genezaré. Tá certo? Então, Jesus deu uma ordem: atravessem para o outro lado. Preste atenção nisso. Jesus deu essa ordem: vai para o outro lado. E diz a Bíblia que, despedida a multidão, ele subiu ao monte. Presta atenção nisso. Ele subiu ao monte para orar, para
orar em particular, para estar a sós com Deus. Isso a gente tem que aprender com o mestre. Ele falou com a multidão, ele fez o seu trabalho, mas ele tinha o seu momento a sós com Deus. Ele tinha o seu momento em particular. E esse momento em particular, eu quero que você preste muita atenção, era ao cair da tarde. Então, ao cair da tarde, os discípulos começaram a travessia ao cair da tarde. Preste atenção nisso. Ao cair da tarde, não se esqueça desse detalhe. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, atingido pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, veja, da tarde até a quarta vigília da noite. A quarta vigília da noite é 3 horas da manhã. Então, eles lutaram contra aquele mar, aproximadamente, no mínimo, umas 8 horas. É um tempo considerável para quem está em pânico. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, atingido pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando sobre o mar. Os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram de medo. Pensa bem nisso, uma pessoa gritar, a pessoa sentir medo é uma coisa, mas um adulto, um homem adulto gritar de medo, é porque o medo é muito grande. Uma criança gritar de medo é uma coisa, uma mulher gritar de medo é uma coisa. Agora, um homem ou um grupo de homens gritarem de medo, é porque aquele medo era muito grande. O sentimento, as emoções daquele homem estava abaladíssima. Já estava abalada por causa do mar, que estava ameaçando eles, mas de repente eles viram algo diferente. Jesus, porém, imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. A palavra de Jesus é sempre isso. Jesus elimina todo medo. Respondeu-lhe Pedro, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse, vem. Pedro, descendo do barco, andou. Descendo do barco, andou. Ele deu alguns passos sobre as águas para ir aonde Jesus estava. Porém, observando o vento forte, teve medo e começou a afundar, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Que oração objetiva. Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, tomou-lhe e disse também, homem de pequena fé, por que duvidastes? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco o adoraram, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Esta é a conclusão de uma aula de Jesus, que nós chegamos. Sempre depois de uma aula, se a gente entendeu direitinho a lição, nos resta adorar, admirar Jesus Cristo, o nosso Mestre e Senhor. Então, vamos aqui para esse texto. O discípulo Pedro sendo trabalhado em suas emoções, em seus sentimentos. Veja bem, o discípulo Pedro sendo trabalhado em seus sentimentos. Isso é maravilhoso. Jesus pega uma pessoa como você e eu, cheia de dificuldades, e coloca esta pessoa num processo. Pedro foi colocado num processo. Volto a dizer, entre o pescador Pedro e o apóstolo Pedro, que tinha uma intimidade com Deus muito grande, houve um processo. E esse processo foi em momentos críticos, em momentos difíceis, em momentos em que Pedro algumas vezes sentiu muito medo, sentiu-se pequeno, sentiu-se fraco nas situações que ele viveu. É o que acontece conosco. Você e eu precisamos entender o trabalhar de Deus no meio dos processos da vida. Preste atenção nesse detalhe aqui do texto. Jesus não repreendeu logo o mar.
Jesus viu o que iria acontecer com os discípulos antes deles entrarem naquela situação. Jesus tinha o domínio de tudo. Ele tinha e tem domínio de tudo. Eu quero que você conforte seu coração com isso. Quando Jesus dá uma ordem para aqueles discípulos, entrem no barco, Jesus já sabia da tempestade que haveria de acontecer, que iria envolver aqueles discípulos. Jesus sabia. Os discípulos não sabiam. Entra no barco, aqueles homens, o mar para eles era uma incógnita. Veja bem, como era uma incógnita, o deserto onde eles estavam. Quando eles foram para o deserto, eles não sabiam o que comer. E Jesus fez o milagre da multiplicação do pão. Agora eles não estavam mais no deserto. Eles saem do deserto e vão para uma outra situação completamente diferente. Eles vão para o mar. O deserto é uma experiência e o mar é outra experiência. Eles não sabem o que vai acontecer no mar, mas Jesus sabe. Jesus sabe que lições que eles precisavam aprender na revolta daquele mar, naquela tempestade que ele iria atravessar, que eles iriam atravessar, que seus discípulos iriam atravessar. Eu quero que você preste muita atenção nisso, que o mar não cessou a sua fúria até eles aprenderem uma lição. Você compreendeu? Você e eu precisamos entender o propósito de cada situação que nós vivemos, da tempestade que aí está. Tem um propósito. Enquanto aquela situação não atingiu o seu propósito, a situação não acabou. A situação não cessou. Deus não interviu até que se cumprisse o propósito daquela situação. Porque aquela situação, eu quero que você entenda, foi permissão de Deus para trazer uma lição para os discípulos. Não para matar eles, não para destruir eles, mas para fazer eles crescerem mais. Para eles terem um novo nível de entendimento a respeito daquela pessoa que estava trabalhando na vida deles, o Mestre Jesus. Em cada situação havia um propósito. Às vezes, você e eu queremos orar que a situação seja destruída logo, que passe logo. Mas nós precisamos entender qual é o propósito de Deus, o que Deus quer fazer conosco em meio a esta situação. Tem gente que fala assim, por que Deus não destrói logo o inimigo? Deixa o inimigo aí, deixa o mar aí. Deus tem propósito. Preste atenção nisso. Talvez isso seja uma coisa muito difícil de se entender, mas Deus tem um propósito em cada situação. Sabe? No momento certo, Deus vai colocar a sua mão, depois que o propósito que está no coração dele se cumprir. Porque eu volto a dizer aquela frase, a nossa fraqueza evidencia o poder de Deus. Aqui, quando os discípulos estão dentro do barco, eles dependeram de Deus. Porque a experiência deles não valeu de nada. Eles remaram, lutaram, estavam cansados de tanto lutar, e a coisa não desenvolvia, não se resolvia. A tempestade estava lá, o barco não afundou, é verdade, mas o pânico estava lá, o medo estava lá, mas o propósito de Deus foi alcançado. Eles adoraram e eles olharam para Jesus e falaram, mas quem é esse? Preste atenção nisso. Então vamos lá para o processo de Jesus. Jesus dá uma ordem, os discípulos acatam aquela ordem, e aí eles entram em meio a uma tempestade. Quando eles estão no meio da tempestade, assim que começa a tempestade, Jesus não sai apavorado para salvar eles. Jesus está conversando com o Pai. E Jesus continua conversando com o Pai. Jesus não se apavora. Tanto Jesus quanto o Pai têm o total controle da situação, porque ali são seus discípulos, são seus amados. Jesus está cuidando deles. Eles não vão morrer na situação, eles estão sendo trabalhados.
Aí, você vai ver o seguinte, que Jesus, eu fico imaginando assim, Jesus lá de cima do monte, porque ele subiu o monte para conversar com o Pai, e de lá do monte, Jesus está olhando o vento, está olhando os discípulos, está escutando um se queixando, um reclamando, um apavorado. Jesus, como ele é Deus, eu posso entender que ele também escutou os sentimentos da sua alma, os sentimentos de medo, de ansiedade que bateu no coração daqueles discípulos, o apavoramento. Jesus conhecia cada célula, né, daqueles discípulos, como ele conhece a nós hoje. Então, diz a Bíblia que, em determinado momento, eles estão, veja bem, Jesus está trabalhando nas emoções dos discípulos. Os discípulos estão com medo, estão apavorados, no meio do mar. Aí diz a Bíblia que Jesus resolve andar sobre o mar. O mar está debaixo dos seus pés. E aí o que acontece? Quando os discípulos veem Jesus, 3 horas da manhã, completa escuridão, aquele vulto andando sobre as águas, os discípulos estavam com muito medo e o medo dos discípulos transborda pela boca, porque eles começam a gritar, de tanto pavor. E aí Jesus dá uma palavra para eles: não temas, sou eu. E aí Pedro alivia um pouquinho o seu medo e diz assim: se é o Senhor, manda eu ir ter com o Senhor. Aí Pedro muda de sentimentos, muda de emoção. Veja que ele está com, a emoção dele está sendo trabalhada. É a emoção do medo, a emoção do medo das águas, a emoção do medo do fantasma, que na cabeça dele é um fantasma. E aí a emoção dele é trabalhada no sentido assim: Jesus dá uma ordem para ele: vem, Pedro. E ele começa a andar sobre as águas. Aí os sentimentos de Pedro vai de um ponto muito negativo para um ponto muito positivo. Olha só, olha que montanha russa. Ele está lá embaixo com muito medo, aí ele anda sobre as águas, e aí o sentimento de emoção, imagina você e eu andando sobre as águas, que sentimento. Pedro deve ter sentido uma emoção muito grande. Estou andando sobre as águas, que maravilha. E aí Pedro começa a ter um sentimento abalado novamente, porque ele tira os olhos de Jesus, por alguma razão, Jesus continua no mesmo lugar. Veja só, Jesus continua no mesmo lugar, porque Pedro não disse assim: Jesus, vem aqui para o barco. A palavra de Pedro foi: deixa eu ir até onde o Senhor está. Olha só, olha a oração de Pedro: eu quero ir até onde o Senhor está. Ele não pediu para o Senhor: vem e entra no barco e acalma a tempestade. A questão é: deixa eu ir até aonde o Senhor está. Eu quero ir até onde está o teu nível, que é andar sobre as águas. Aí Pedro vai andando. De repente as emoções de Pedro são abaladas, porque de alguma forma Pedro, assim como nós, acontece muitas vezes, nós tiramos os olhos de Jesus e começamos a olhar apenas as circunstâncias. Jesus não mudou de posição, mas o nosso olhar mudou de posição. Aí a gente, como Pedro, começa a afundar. Aí Pedro começa a sentir as emoções abaladas de novo, porque, olha, ele começa a andar, as emoções dele ficam no pico. Aí depois que ele percebe apenas a situação, as emoções dele começam a se abalar, porque ele começa a afundar. Aí, olha só, Pedro sendo trabalhado por Jesus. Ele começa a afundar, aí ele faz a oração do desespero, uma oração rápida, mas é uma oração muito maravilhosa. É a oração mais linda, mais humilde que alguém pode dizer quando está afundando. A oração do desespero, a oração angustiante, mas é uma oração precisa, cheia de fé. Uma oração maravilhosa que Pedro faz, com estas palavras resumidamente: Senhor, salva-me. E o Senhor vai até Pedro, estende as suas mãos para Pedro e ergue Pedro, e Pedro e Jesus andam de mãos dadas até o barco. Aí eu vejo que as emoções de Pedro volta para um pico maior, mais alto também, porque ele está andando com o mestre sobre as águas. Veja só, então os sentimentos de Pedro são trabalhados como uma montanha russa, sobe e desce, sobe e desce. Assim como nós, algumas vezes as nossas emoções são trabalhadas,
Por quê? Porque nós temos sentimentos, e os nossos sentimentos, algumas vezes, eles se confundem com a nossa pequena fé. A escola que Pedro foi trabalhada é a mesma escola que Paulo foi trabalhado também. Pedro teve 5 tipos de emoções. As emoções do barco estar afundando, as emoções de ver o fantasma, as emoções de andar sobre as águas, a emoção de afundar e a emoção de andar de mão dadas com Jesus. Ele tem 5 picos de emoções, mas são todas tratadas por Deus. Você tem sentimentos hoje trabalhados e tratados por Deus. Se a gente for ver na nossa caminhada com Deus, o discipulado que Jesus faz com a nossa vida, os nossos sentimentos vão no pico. Às vezes a gente está lá embaixo, às vezes não é que Deus nos coloca lá embaixo, é as nossas emoções que são assim, tem essa montanha russa. Então, quando eu olho para o Pedro sendo trabalhado, o Pedro que é um jovem pescador e ele é trabalhado no seu habitat, na sua vida, até ele se tornar o apóstolo Pedro, o gigante Pedro, tem um processo longo. Daquele frágil Pedro, daquele fraco Pedro para um Pedro mais fortalecido, eu vejo que é um processo longo, demorado, mas é um processo que Deus está fazendo isso com a nossa vida. Da fraqueza tiraram força, isso Deus está querendo fazer conosco. A mesma escola que Pedro foi trabalhado, Paulo também foi trabalhado. Veja o que está escrito lá no livro de 2 aos Coríntios, capítulo 2, 2 aos Coríntios, capítulo 1, verso 8. 2 aos Coríntios 8, 2 aos Coríntios 1, verso 8, até o 10. Diz assim, olha, nós fomos sobremaneiras agravados, mais do que podíamos suportar. Paulo aqui está falando de uma situação que ele passou também, assim como Pedro na sua escola. Ele diz assim, fomos sobremaneiras agravados, mais do que podíamos suportar. Ou seja, além dos limites que achávamos que podíamos. De tal modo que até a vida desesperamos. Ou seja, nós perdemos a esperança de continuar vivo. De fato, já em nós mesmos, nós tínhamos a sentença da morte, assim como Pedro estava naquele barco. Nós vamos morrer aqui, ninguém vai nos ajudar. Mas aí diz a Bíblia que, por que Paulo passou por esse propósito? Por aquela situação, ele disse assim, nós mesmo já tínhamos a sentença da morte, para que nós não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita dos mortos, o qual nos livrou e em quem esperamos que ainda nos livrará de tão grande morte. Essa palavra que eu queria deixar para você. Paulo e Pedro, eles se tornaram gigantes, mas eles foram trabalhados, eles entraram para o processo. Esse tempo de grande pressão que nós estamos vivendo, preste atenção, é uma oportunidade de você crescer, é um processo gigante para você crescer. Que Deus te abençoe, colabore com Deus nesse propósito, compreenda o que Deus está fazendo. Deus não está querendo destruir sua vida, Ele quer que você compreenda o propósito, que você cresça, que você se fortaleça, que você se torne grande na fé. Porque todos aqueles que se tornaram grandes na fé, um dia eles eram pequenos. Todos os gigantes da Bíblia, um dia eles eram pequenos. E isso que eu queria animar você. A gente fica admirado dos personagens da Bíblia, mas eles não se tornaram grandes assim de uma hora para outra. Não, de um processo longo, de várias experiências. Isso Deus quer trabalhar conosco também. Em nome de Jesus, não murmure, clame a Deus. Se você vê que você está se afundando, faz a oração, ajoelha. Senhor, me salva, me ajuda, eu não estou conseguindo. Olha, o que Pedro fez nesta oração. Me ajuda, Senhor. Me ajuda porque eu me sinto que estou afundando. Me ajuda, Senhor. Que oração maravilhosa. Senhor Deus, abençoe esta vida, fortalece esta vida. Trata com esse coração, trata com esse sentimento, trata com esta alma, trata com esta vida, ó Deus, de uma maneira profunda, de uma maneira gloriosa. Edifica esse coração, não permita que esta vida pereça, mas que ela seja cada vez mais fortalecida com o poder do Teu Espírito Santo, porque é o poder do Teu Espírito Santo que trata em nós.
Nós nos alegramos, Senhor, não pela obra que o Senhor faz através de nós, também nos alegramos, mas pela obra que o Senhor faz em nós, em nosso interior, em nossa vida. Nós te agradecemos pela tua obra salvadora e redentora em nós, em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu irmão, Deus te fortaleça, Deus fortaleça a sua casa, Deus te ajude a cada dia, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, que palavra maravilhosa, que você seja fortalecido por esta palavra, que você seja abençoado em nome de Jesus, amém? Agora nós vamos louvar ao Senhor e declarar que Ele é santo, aleluia! Já vai afastando os móveis aí, dance, ouve. Wagner na guitarra. Seu nome para sempre.
igreja! Louve, exalte o Senhor. Louve Todos! seu nome para sempre. Louve, louve, exalte o Senhor. Louve seu nome para sempre. Seu nome para sempre! Seu nome para sempre. Seu nome para sempre. Aleluia! Que o nome dele seja glorificado, seja adorado para todos sempre, em nome de Jesus. Tenha uma ótima semana na presença do Senhor, que os teus passos estejam firmes, que o teu coração esteja aberto para tudo aquilo que o Senhor vai fazer, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Deus abençoe, nós estamos com muita saudade! Aleluia! Deus abençoe a sua família, a sua casa, em nome de Jesus. Santo, Santo, Santo.